in a society. É verdade, vivemos numa sociedade. O mundo dos videojogos é estranho e por vezes pode roçar o bizarro, mas ainda assim, de vez em quando somos surpreendidos com algumas coisas que as pessoas fazem. No ano passado também fiz um vídeo deste género, onde peguei nas que achei as 10 histórias mais estranhas de gaming que aconteceram em 2020. Se quiserem assistir a esse vídeo, basta clicarem no link que vai aparecer agora no canto superior direito ou no que está na descrição. E agora cá estou eu com 10 notícias estranhas de gaming em 2021. E começamos no 10º lugar não com uma notícia estranha, mas uma triste. O developer Joel Burgess, da Bethesda, anunciou em junho que o seu cão River faleceu. Obviamente é um acontecimento triste, mas provavelmente afeta os fãs de Fallout 4 um pouco mais do que imaginam. River era na verdade o Dogmeat de Fallout 4. Dogmeat foi inteiramente baseado neste cão. Joel Burgess revelou numa thread no Twitter, em homenagem a River, como ele o inspirou a tentar ter um companheiro no jogo que iria cuidar de ti e teria uma personalidade amorosa, protetora e extrovertida. O animador Jean Simonet da equipa também se inspirou em River, nomeadamente no comportamento do Dogmeat, porque ele caminhava sempre à frente de Burgess e parava para olhar para trás para ver como ele estava. Obviamente, Dogmeat é uma adição adorável a Fallout e ainda é uma das coisas que os fãs mais gostam desse título da Bethesda. Como dono de uma cadela, espero que River esteja neste momento no paraíso dos cães, cheia de ossos à sua volta, a brincar e à espera do dono. E agora, no 9º lugar, temos uma daquelas situações que certamente todos gostamos. Um casal idoso colocou um anúncio no Craigslist para que alguém lhes ensinasse a jogar o The Last of Us 2. Eles estavam realmente interessados em The Last of Us 2, mas não faziam ideia de como avançar ou jogar, e então decidiram colocar esse anúncio. E nele lia-se: o meu marido e eu, idosos, precisamos de um tutor pessoal para vir à nossa casa e nos ensinar como jogar jogos da PlayStation 4, particularmente The Last of Us Parte 2, com o qual estamos a ter problemas. Necessitamos de uma pessoa que conheça os jogos e como usar o comando. Precisamos de alguém que seja paciente e possa ensinar sem nos julgar, sem ficar frustrado ou irritado por 2 a 3 horas. Queremos aproveitar esta diversão. A comunidade de gaming foi alertada para este anúncio no subreddit da PS4. Felizmente não tardou ao idoso casal encontrar uma pessoa disposta a estar com eles. O user Weekend Phil respondeu de imediato ao anúncio e informou que o casal mora perto de si e que entretanto compraram jogos como o Destroy All Humans e o Detroit Become Human. Eu adoro isto, a sério que adoro. Pessoas a ajudarem-se umas às outras, a apreciar um passatempo tão amado por milhões em todo o mundo. Venham mais destas situações. Uma cópia selada de Super Mario Bros. Foi vendida por 2 milhões a um comprador anónimo, o que constitui um preço recorde para um único videojogo. O anúncio foi feito pelo site de colecionáveis Rally no dia 6 de agosto. O item de 2 milhões remonta a 1985 e foi criado especificamente para a consola original da Nintendo. Nunca foi aberto, o que um dos fundadores do Rally, Rob Petrozzo, disse ao New York Times é uma raridade para videojogos antigos. Esta venda segue uma demanda por itens colecionáveis com o seu preço a bater o recorde do jogo Super Mario 64, anteriormente vendido por 1,56 milhões em julho, nos leilões Heritage. Poucos dias antes, uma cópia do The Legend of Zelda foi comprada por 780 mil dólares. Um jogador de Mortal Kombat, o Titanium Tigers, foi desqualificado por criticar os developers. A variação do jogador de Shiva, que permite que os movimentos e o nome da personagem sejam personalizados, foi chamada de Why Did NRS Do This?, que traduzindo significa porque é que a NetherRealm Studios fez isto. Embora o jogador insista que foi uma piada despreocupada, os espectadores ficaram visivelmente confusos quando a transmissão ao vivo da luta foi cortada enquanto competia no Mortal Kombat 11 Pro Competition. Os espectadores foram informados posteriormente que Titanium Tigers havia sido desqualificado do torneio e que o seu oponente Crispy Fungus avançaria na eliminatória. Do que se relata, muitos espectadores do stream terão sido banidos por perguntarem sobre a desqualificação, já que nenhum motivo foi dado. Posteriormente, os fãs de Mortal Kombat usaram a hashtag WhyDidNRS no Twitter para reclamar da desqualificação. Titanium Tigers disse à Kotaku: era para ser engraçado, já que a personagem que eu estava a usar é extremamente fácil. A piada era, porque é que eles fizeram uma personagem tão fácil? Os profissionais de Mortal Kombat têm falado sobre o quão poderoso é o movimento Dragon Drop de Shiva, já que não pode ser bloqueado e pode ser usado em quase qualquer situação para ganhar vantagem. Não está claro quais as regras que foram realmente quebradas e até ao momento a NetherRealm Studios não se pronunciou. Esta aqui é mesmo de loucos e, pessoalmente, não consigo pensar em nenhuma situação em que isto fosse aceitável. Há muito tempo que a Square Enix delicia os gamers com a sua série do Final Fantasy e com o Dragon Quest, juntamente com uma série de outros clássicos. Portanto, é normal que exista muita gente em todo o mundo que aprecie a empresa. No entanto, de 2 a 19 de novembro passado, o formulário de consulta de jogos online da empresa recebeu não uma,
Não 2, não 3, nem 10, nem 20, mas 37 mensagens ameaçadoras como "eu vou matá-los, seus developers aldrabões". As ameaças frequentes até levaram a empresa a cancelar uma transmissão ao vivo programada para 20 de novembro de 2020. A polícia de Shinjuku foi chamada e rastreou o remetente das mensagens através do endereço de IP do qual foi preenchido o formulário. E a 26 de fevereiro de 2021 anunciaram a prisão de Toshiyuki Suga, de 39 anos, da cidade de Matsubushi, na província de Saitama. No momento da sua detenção, disse à polícia que não conseguia vencer e estava a sentir-me frustrado e emocionado. Embora os relatórios nunca mencionassem qual o título do jogo que fez com Toshiyuki chegasse a este ponto, apenas referiam que o suspeito estava a jogar um jogo para smartphone e que já teria gasto 200 mil ienes, o equivalente a 1520 euros, por causa de um item. No entanto, a comunidade desconfia que o jogo seja o Dragon Quest of the Stars, uma vez que o stream que foi cancelado estava relacionado com este mesmo jogo. E tu, o que é que costumas fazer quando um jogo te deixa neste ponto? E na quinta posição, esta é mesmo boa para vocês pensarem. O conglomerado de tecnologia chinesa Tencent Holdings quer dar aos jogadores a possibilidade de passar as suas posses digitais para amigos ou familiares quando morrerem. Ok, isto é uma daquelas situações um bocado creepy, mas não deixa de ter o seu sentido. O analista sénior da Nikko Partners, o Daniel Hamad, partilhou no Twitter que a Tencent obteve uma nova patente relacionada à herança digital. Embora a própria patente se abstenha de detalhar que tipo de ativos digitais serão aplicáveis, a ideia é que os jogadores serão capazes de repassar as suas contas de jogos digitais, itens no jogo e por aí adiante. Algo interessante é que a patente menciona especificamente a transferência de certificados de ativos digitais. Isso significaria que os jogadores terão que primeiro declarar os seus bens e beneficiários, bem como definir que o beneficiário recebe o quê. No entanto, deve-se observar que algumas coisas, como as contas do Steam, Spotify e Netflix, não são reconhecidas pelos países como propriedades herdáveis, mas isso pode vir a mudar um dia. E o que acham disto dos testamentos digitais? Como gamers, até é que estava ao seu jeito não perder o conteúdo em que colocámos tanto investimento, não acham? Existem cadeiras de gaming, teclados e bebidas energéticas para gamers, mas tudo isso é passado. No Japão, claro, agora existem colchões para gamers. A empresa Bauhut fez nome a vender roupas confortáveis para jogadores, bem como mesas, cadeiras e até camas. O último item adicionado à sua linha é o colchão para gamers. De acordo com a Famitsu, o colchão de espuma levemente firme fornece o suporte para um sono reparador após um dia de jogos. É até aparentemente ideal para se esparramar durante o dia e jogar, o que praticamente todas as camas fazem. A Bauhut contratou uma fabricante de colchões japonesa, a Nishikawa, que é uma empresa já com 455 anos, para desenvolver este colchão de jogos. Aqui até podemos assumir que pode ser um produto de qualidade, mas para isto ter verdadeiramente um colchão de gaming, tem que ter luzes RGB. Tem que ter. Desculpem lá, mas é assim, eu não faço as regras, tem que ter RGB. E no terceiro lugar, embora alguns casais consigam permanecer amigos depois de acabar a sua relação, na maioria das vezes o melhor é cada um seguir o seu próprio caminho. Depois de se despedirem é importante cada um ter o seu espaço para seguir em frente, o que geralmente significa não enviar mensagens, não telefonar, não andar a meter likes nas fotos no Instagram e muito menos arrombar o seu apartamento. Este último exemplo mostrou ser um problema para um morador de 34 anos da cidade de Chitose, em Hokkaido, no Japão. Um homem foi preso sob a acusação de se infiltrar no apartamento da sua ex-namorada para lhe roubar a Nintendo Switch. O homem, que admitiu as acusações, diz que roubou a consola porque ela ainda lhe deve dinheiro. Ele emprestou-lhe uma certa quantia enquanto ainda estavam a namorar, que ele afirma que ela ainda não pagou. E cito: "Ela ainda não devolveu o dinheiro, então roubei a Switch para cobrir parte", disse ele à polícia. Eu nem vou comentar. O que é que vocês acham disto? E no segundo lugar, deixa-me cá respirar fundo, que esta é daquelas que um gajo fica. Alguém, por algum motivo que até tenho medo de querer saber, decidiu descobrir exatamente quantos polígonos existem nas personagens do primeiro Resident Evil e comparar isso com o número de polígonos nas nádegas da Lady Dimitrescu do novo Resident Evil Village. Aparentemente, toda uma personagem de Resident Evil ocupa cerca de uma nádega. Agora, olhando para o diagrama que fizeram, porque sim, claro, tem que haver um diagrama, de acordo com ele e do que eu vejo não é bem uma nádega inteira, mas está bem, vamos com essa, é quase uma nádega. O que eu acho mesmo estranho é, o que é que leva uma pessoa a fazer estas comparações? Vocês têm alguma ideia? E no primeiro lugar temos uma história relacionada com uma franquia muito amada pelos gamers, e esta é muito boa. Um novo trailer do Bayonetta 3 foi lançado em setembro e o que se passou a seguir por parte de um fã é que é realmente estranho.
Um fã fez a seguinte pergunta a Hideki Kamiya, o criador da série. Uma vez que as roupas de Bayonetta são magicamente feitas com o seu cabelo, quando ela os usa para invocar demónios infernais, você pode ter deslumbres dela nua dentro do círculo da invocação. Kamiya, podemos ter esperanças que desta vez isso continue a acontecer? A resposta de Kamiya foi chamá-lo de idiota e dizer que sim. Para citá-lo diretamente, a resposta é óbvia, seu idiota. Sim, espero por isso. Não é como se eu fosse começar a agir como um bom menino de repente. Pessoalmente, fico contente que Kamiya se mantenha firme e fiel ao que sempre criou. O mundo precisa de mais disto. Não necessariamente de personagens nuas, mas de pessoas que não tenham receio de criar o que desejam e não ligar ao que um punhado de pessoas choram no Twitter. E assim ficámos com 10 notícias estranhas de Gaming Game 2021. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o like e comenta qual foi a que achaste mais bizarra. Se ainda não estás subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E já agora, partilha também com os teus amigos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos no próximo. Tchau!